Rapaz, Pai do Senhor, queridos, pode sentar aí, feliz, dando um sorriso para essa pessoa boa que está perto de você. Vê se ela está cheirosa aí, vê se ela está passando aí um Rinodê, um Avon, Avanço. Tinha um tal de Avanço antigamente que ele era terrível. Tred Marchand, isso é coisa de velho. Ai, gente, que alegria estar aqui. Se quiser abaixar a trilha aí, depois a gente sobe ela, tá bom? Queria agradecer vocês primeiro por nos receberem com tanta alegria. O pastor Bruno é meu irmão, amigão meu, tem uma aliança com a nossa casa também, pastor Andréia. Rapaz, fizeram até um enxoval pra mim aqui, ó. Eu nunca tinha visto, esse aqui eu nunca tinha ganhado na vida não, viu, gente? A única coisa que passou pro meu nome foi a esposa, no dia que eu casei. Mas que alegria mesmo estar aqui com vocês. Temos vivido dias incríveis. Primeira coisa que eu quero agradecer mesmo é a confiança dos pastores dessa igreja. Sei que depois eles vão assistir o vídeo para ver se estava tudo certo, então tem que fazer bonito, né? Agradecer aos pastores pela confiança também, de mesmo eles não estando aqui, abrirem as portas e também o coração, nos convidarem para estar aqui hoje. Eu estava lá no Rio Grande do Sul há algumas semanas e essa igreja foi porta de bênção para a gente lá também. Fizemos algumas campanhas para ajudar pessoas lá e a Igreja Real Amor abriu o coração e enviou recursos também lá para as pessoas do Rio Grande do Sul. Então, eu até falei, pastor Bruno, estou no Rio Grande do Sul como missionário esse mês, fiquei 12 dias lá e uma das coisas que eu quero te dizer é que eu estou indo como missionário também da Real Amor. Fui como missionário da minha igreja, representando a Real Amor e também fui muito abençoado por estar lá nesse período de causa. Então, essa igreja tem sido uma igreja também missionária que tem abençoado esse país e as pessoas que estão precisando tanto. Estou aqui acompanhado com um bombonzinho de Jesus, que Jesus me deu, minha esposa Amanda, que está ali. Vamos dar uma glória a Deus pela minha vida aí, gente. Vocês têm que alegrar com a vitória dos irmãos. Diz que o pessoal quando vê feio, nossa, que menina bonita, com aquele menino feinho, aí vocês não dão glória a Deus não pela vida do camarada, deve ter tido uma lábia boa, né? Uma vez eu contei minha história aqui, ela não estava no dia não, mas é milagre, meu irmão. Tem uns irmãos aqui que vocês não tem uns irmãos aqui que vão uns milagres de Deus na vida deles? Tem ou não tem? Olha aqui, olha as esposas tudo olhando para os maridos agora, será que eu sou um milagre? Eita. Mas é uma alegria estar com a minha esposa aqui também, uma bênção na minha vida. E hoje eu queria compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, em dias que a gente tem vivido muitas vezes de incertezas com a nossa vida cristã, mas eu não digo de incertezas por conta de algo que esteja acontecendo. Eu costumo dizer que todo crente ele tem um tempo de altos e baixos, só que a gente precisa entender que Deus está nos levando a um tempo, a uma temporada de aprendizado. Quando você vem para um culto como esse, para os cultos da Real Amor, você tem que entender que nossos períodos de altos e baixos, eles têm que ser mudados para um patamar diferente. Essa palavra patamar talvez seja entrado numa banalidade, quando fala, não, ali é outro patamar. O pessoal lembra do Flamengo, né, quando diz que é de outro patamar e perdendo para valer. Mas o que Deus quer nos levar quando Ele te traz a receber palavras onde você é bem tratado. Vocês são bem tratados pelos pastores aqui, gente? Quem é que gosta dessa igreja? Dá uma glória a Deus. Eu sou da Assembleia, irmão. Eu sou da Assembleia de Deus. Então, se vocês de vez em quando vê eu pedindo para vocês, não se importa não. Vocês dão uma sacudida comigo, tá bom? Vocês estão comigo hoje, então vamos? Então vocês vão reagindo, que senão eu vou ficando brocochó aqui. Mas é o seguinte, eu entendo que quando Deus vai tratando a gente, vocês sendo tão bem tratados pelos pastores, cuidado, porque quando eu digo bem tratado é porque se Deus colocou pastores aqui, nós somos ovelhas. Então eu estou sendo bem tratado, eu estou sendo bem cuidado. Então eu vou perguntar de novo, vocês estão sendo bem cuidados pelos pastores dessa igreja? Vocês amam eles demais? São top das galáxias, né? Pastor Bruno, pipoco do trovão, pastor André então, só voadora de 2 pés, um negócio top. Então, quando a gente começa a viver esse sobrenatural que eu acredito que vocês estão vivendo aqui no dia a dia dessa igreja, vendo uma igreja que nasceu do zero. Eu me lembro do primeiro culto dessa igreja, e eu vejo pessoas aqui hoje que elas servem com tanta garra
é igual a Nil que nos trouxe, a gente veio de carona com a Nil, uma alegria de estar servindo a Deus, apaixonada por Jesus, e falando, tem um ano que eu estou aqui, e estou feliz por viver isso. Eu entendo que a gente começou a subir um patamar, então, o que eu entendo sobre esses altos e baixos do crente, é que ele tem que parar de ser um alto e baixo raso, porque normalmente quando a gente vive um alto e baixo raso, como se fosse um voo, que voasse um voo baixo, se ele tiver que abaixar, ele vai cair. Mas quando o meu nível é aumentado, igual o de vocês tem sido aumentado domingo a domingo, traz culto, traz acampamento, traz serviço, o teu alto e baixo é lá no céu, meu irmão. Para quem vive lá no céu, o baixo dele é bem pouquinho, ele já está lá na nuvem de novo, porque ele está perto de Deus. Eu quero te convidar hoje a engrenar esse teu motor aí, esse coração que você está vivendo aí, apaixonado por Deus, esse coração de pessoa que fala assim, eu tenho promessas de Deus e eu quero começar a viver isso. Eu quero te convidar a parar de querer descer demais. Se você já chegou no lugar, diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. Então eu quero te dizer, querido, se você já pisou no Santo dos Santos, pare de viver baixinho. Porque de vez em quando a gente começa de manhã, eu estou firme e forte com Jeová, caminhando eu vou para Canaã. Eu tenho umas músicas da Assembleia de Deus, a casa da Cassiane, quando estiver frente ao mar. Aí a pessoa levanta, só que o alto e baixo dela, de tarde ela está cantando a Anitta. De tarde ela está cantando sofrência com o Zezé de Camargo. Nem o Zezé de Camargo mais canta as músicas do Zezé de Camargo, que ele não dá conta mais. E aí o irmão, ele começa a viver a vida dele de adoração a Deus, ela começa num nível e termina no outro. E isso está acontecendo constantemente, sabe por quê? Porque muita gente não está conseguindo enxergar, ou não está conseguindo viver as promessas de Deus na vida dela. Fabinho, recebi uma promessa de Deus uma vez, sabe aquelas promessas cabeludas, irmão? Não tem nada a ver comigo. Aquela promessa, assim que você fala assim, cara, Deus prometeu algo naquele culto. Alguém lembra de alguma promessa que Deus fez para a tua vida? Não, eu queria que você, vem comigo, senão eu vou começar a dar aqueles reteté aqui. Sabe aquela promessa abençoada que você recebeu de Deus, e que você ainda não viu cumprir na sua vida, você fala, mas Deus prometeu, Deus disse que ia acontecer aquela promessa, e tem hora que a gente para de enxergar aquilo, ou a gente se esquece. Eu vim aqui hoje te lembrar que Deus tem promessas na tua vida, desde quando você era pequeno, e que você tem que se lembrar dela. Eu vim te lembrar das tuas promessas hoje. E os nossos altos e baixos, muitas vezes, são porque nós não vemos as coisas acontecerem. Quando Deus fala assim, eu me lembro que eu fui uma época numa igreja, irmão, e está na internet, eu não posso falar nome não, eu sou daqueles pastor fofoqueiro que eu gosto de falar o nome. Brincando, não falo não. E aí, na internet, estou até com medo agora. A gente viu numa igreja que todo dia um camarada tinha uma promessa nova. E eu sou daqueles, é o seguinte, se não está me doendo, eu estou recebendo. Só que de vez em quando a gente não vê essas promessas acontecer. A gente não vê o negócio acontecer. A gente não vê o trem andar. A gente começa a ficar ruim. A gente começa a entrar em crises. E esses são os baixos que Deus está dizendo aí. Continua confiando, mas a gente para de confiar. Hoje eu estou falando para pessoas que talvez vieram aqui hoje esperando uma resposta de Deus faz tempo. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão esperando uma resposta por uma causa, e que Deus está falando para você, ei, para de viver nesses altos e baixos, porque a sua promessa vai acontecer quando você estiver no alto. Eu já vou te dar essa dica logo, ó, para de ficar nesse lenga-lenga, eu não sei, esse ano eu acho que eu não vou ficar tão firme não. Deus tem promessa para a tua vida, e Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E a gente começa a viver algo que o crente tem costume de viver. Isso eu digo num país inteiro. Eu estou vindo de uma cidade onde eu pensei que eu encontraria o maior caos da minha vida, o maior desespero da vida. Quando eu chego ali no Rio Grande do Sul, nas cidades onde eu passo, eu vejo a igreja sendo avivada no meio de um caos. Eu vejo pessoas vivendo. Gente, eu nunca senti o que eu senti no Rio Grande do Sul esses dias. Eu senti o amor sendo palpável, eu pegava amor aqui no ar, eu vi os irmãos, a igreja fechando as portas dos cultos de domingo para elas,
e recebendo pessoas para se hospedar dentro da igreja. Eu vi a igreja no meio de um caos, no meio de uma dor, onde era para ela estar lá embaixo, se acabando, portas fechadas. Eu vi igrejas que a água foi a 3, 4 metros de altura, fazendo almoço no último andar da igreja para alimentar a população. E aí eu te pergunto, por que que nós temos a mania de viver nesse baixo? Por que que a gente quer viver lá embaixo, sendo que lá em cima nós temos algo sobrenatural de Deus para a nossa vida? E eu quero muito compartilhar essa palavra contigo, porque a mania que nós temos de quando nós estamos lá embaixo, nós costumamos a estacionar. E a gente começa a viver coisas que a gente não deveria viver. A gente começa a sumir. A tendência da gente é, depois de uma palavra que a gente entende que não se cumpriu, a gente tende a sumir. Fala, eu não vou mais não. Me falaram um monte de coisa uma vez lá. Tem um primo meu que disse que parou. Tem um primo meu que disse que parou de ir para a igreja porque ele disse que desde que ele é pequeno, disse que Jesus vai voltar e Jesus não voltou ainda. Aí eu descobri, eu falei, mas no dia que ele voltar, tu vai para o inferno. E ele falou. E eu acho que no teu caso, é meu primo, eu tinha essa intimidade. E eu acho que no teu caso, lá do céu, eu vou rir. Eu falei, tu estava esperando e tu ficou, tá vendo? A gente fica esperando as coisas e elas não acontecem. E a gente desanima. A gente vê os nossos projetos, porque eu não sei se vocês são assim. Antes do pagamento chegar, você já gastou o dinheiro todinho só no pensamento? E de vez em quando acontece isso com a gente lá em casa. A gente, rapaz, eu acho que esse mês aí... Só que a gente vai na fé. As contas vão dando ali. Você faz uma conta na cabeça, que depois que falar para a gente se organizar, né, a gente vai e começa a botar no papel e a gente vê que não dá. Mas na cabeça nós somos tudo crente do avivamento. Eu ganho supomos, eu ganho R$1.200 no mês. Quanto que é o salário mínimo hoje? Hã? Ixi, aumentou. Muito. Aí, você ganha 1.412. No seu pensamento, com 1.412, dá para você já pagar a parcela da viagem do final de ano para a praia. Você está lá, não, eu já vou passar o cartão aqui. E depois que inventaram esse negócio de cartão, gente, a gente não vê mais a cor do dinheiro. Um dia desse menino, eu vou ter R$2. Eu não tenho, eu só tenho o Pix. Ele, eu aceito o Pix, o franelinha da rua. E aí, a gente começa a imaginar coisas, mas no fundo, nossos projetos param de dar certo. Porque a gente já tinha uma promessa para viver, a gente já estava navegando naquela promessa, antes de passar por esse caminho, por esse processo. E a gente sabe, tem hora que eu fico com raiva desse negócio de processo, porque a gente tem que passar por ele. Quando eu vou tem uma aula, você tem que passar pelo processo. Eu vou na igreja, você tem que passar pelo processo. Gente, eu estou quase processando quem inventou esse negócio de processo. Só que eu descobri que para eu entender o que é processo, eu ainda tenho que passar pelo processo de entender o que é processo. E aí eu vou ter que processar eu mesmo. E a gente vai entrando numa nova fase de não passar por processo e de parar de cumprir as missões que são ordenadas ou alinhadas para aquela promessa acontecer. Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem coisas incríveis para a tua vida, mas se você não passar pelo processo, aquilo não vai acontecer. E no meio desse caminho eu desisto de cumprir as coisas que Deus pediu que eu fizesse, ou que Deus entregou para que eu fizesse. Tem pessoas que estão aqui hoje que eram para estar servindo, mas no meio do caminho falaram, não, Deus prometeu aquilo e não aconteceu na minha vida. Deus tem promessa de Deus para a tua vida, querido. Eu vou continuar falando isso essa noite inteira. E eu quero te lembrar daquela promessa daquele dia. Sabe aquele dia que Deus falou com você? Essa palavra é para você hoje. E a gente começa a se esquivar das palavras. Uma vez eu falei sobre isso. A gente tem mania de fingir que não é comigo que Deus está falando. A gente canta no Senhor, eu quero ficar todos os dias da minha vida. E tem hora que eu acho que Deus olha para Gabriel e olha para Miguel. E olha para, eu vou inventar os nomes dos anjos, Salatiel. E ele olha para um outro e fala assim, por que ele quer ficar todos os dias da vida dele lá na igreja? Se ele não quer viver o que eu entreguei para ele fazer.
Para que ele quer esse tempo inteiro de dedicação? Porque nós estamos vivendo vícios dentro de um trabalho, dentro de algo que era para ser uma adoração. Tem gente viciada em trabalhar na igreja, mas não serve a Deus, não ama as pessoas. Eu estou te contando o testemunho de uma igreja que estava desacreditada, num estado onde a igreja ela era, como se diz, menor do que quase tudo. E de repente a igreja se torna a linha de frente. Meu querido, eu estou aqui te dizendo sobre as promessas de Deus, sobre o que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque você veio para cá, você está aqui nesse mundo para ser linha de frente. Ah, mas você sabe o que eu gosto da igreja? Da comunhão. Legal. Tem que ser só para você? E aí eu entro na Bíblia, eu vou ler a Bíblia agora com vocês, senão vocês vão falar assim, esse não é crente, não. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 15, versículo 2 ao versículo 7. Você vai colocar aqui que eu falei uma versão errada da Bíblia 6. Eu troquei de Bíblia esses dias, essa daqui está na Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Vou aqui com vocês. Abraão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuas sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: veja, tu não me destes descendência, um filho entre os da minha casa será meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse, aquele que for gerado por você será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e o Senhor atribuiu isso como para dar a você a posse desta terra. Pode continuar. Abraão perguntou: soberano, como posso saber que tomarei posse dela? E o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com os 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão levou todos a esses animais, cortou ao meio, colocou uma das metades em frente à outra, e as aves, porém, ele não cortou. Aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Amém. No meio desse caos, quando nós estamos vivendo esses altos e baixos, que muitas vezes esses baixos, eles vão ficando tão baixos, que a gente já começa a duvidar do que Deus está falando para a gente. Tem pessoas que começam a se acomodar e a viver o dia a dia de palavra dele. Talvez o teu dia a dia de palavra tenha sido você vindo para a igreja, escutar uma mensagem, ou a sua vida de Bíblia tem sido quando você escuta alguém lendo a Bíblia aqui, porque nem sequer ler a Bíblia você lê mais, nem na igreja. Tem gente vivendo uma vida de oração tão forte, que é só na hora do almoço, quando ele fala: tu sabes, Deus, amém. Essa hora que eu penso que Deus olha para Gabriel de novo e fala: eu mato ou não mato? Eu levo? Aí acho que Gabriel falou: não, Senhor, agora não. A vida da gente de comunhão com Deus, ela está totalmente desconectada. Por quê? Porque Deus prometeu e Ele não cumpriu. Porque Deus prometeu e eu não estou vendo nada acontecer. Tem gente hoje esperando uma porta de emprego, mas Deus disse que ia me dar um emprego e nada aconteceu. Deus disse que eu ia ser curado, isso não aconteceu ainda. Deus disse que eu ia ter a minha casa própria, isso não aconteceu. E eu te pergunto, qual tem sido o teu envolvimento com Deus para que as coisas que Ele te prometeu aconteçam? Tem pessoas desesperadas querendo algo de Deus palpável, falando: Senhor, eu quero.
E eu vou te dizer hoje, enquanto você estiver vindo para a igreja só porque você acredita que Deus tem algo na tua vida, só porque você acredita que você vai receber algo material, meu querido, você vai continuar esperando. Mas no dia que você se envolver realmente com a causa de Cristo, falar: Senhor, eu não estou nem aí, eu só quero a tua presença, eu só quero que o Senhor desça sobre mim. Senhor, até que o Senhor venha, pode derramar sobre mim a tua graça, eu vou te servir, eu vou entregar o meu melhor. Aí você vai ver coisas grandes acontecer na sua vida. E Abraão, ele estava vivendo esse tempo de crise. Eu acredito que Abraão chegou um tempo que ele começou a falar: cara, eu estou com 100 anos, eu não estou vendo nada. Deus disse que eu ia ter um filho, Deus disse que eu ia ser um pai de multidão, um pai de gerações, e que essa terra ia ser minha por herança. Abraão começa a se preocupar com aquilo tudo, porque ele estava vendo que a vida dele estava indo para o final. Eu vim te dizer mais uma coisa e te lembrar: Deus prometeu naquele dia. Você pode estar com 80, com 60, com 55, Deus tem algo precioso para você. Se Ele prometeu, se prepara, porque vai acontecer. Só que para de ficar de cara ruim, irmão. Começa a amar. Sabe o que Abraão fazia? Ele continuava fiel a Deus. Ele continuava fiel a Deus, mesmo sem ver a promessa. Tanto que sabe com quem ele foi falar? Ele foi falar com Deus. Quem tem relacionamento com Deus não fica nesse baixo. Para de ficar nessa crise existencial. Se você já conhece, quem é que já sentiu a presença de Deus algum dia na vida? Quem é que já viveu uma história com Deus? Quem é que se sente resgatado? Levanta a tua mão, meu irmão. Se você sente isso, para de ir para baixo. Eu cresci na Bolívia e tinha uma música que eu gostava demais, que falava: vá para arriba, vá para arriba. Vai para cima, meu irmão. A gente fica no... eu já vivi um tempo tão... A gente vive um saudosismo, parecendo que o que a gente viveu com Deus já morreu. Meu irmão, o que está vindo de Deus para você, Ele está se renovando a cada dia. No começo, hoje é domingão, na minha semana, segunda-feira, eu vou ter que começar top das galáxias. Eu já estou profetizando na tua vida, que a tua semana vai ser top, meu irmão. Que você não vai precisar morrer amanhã, para nascer domingo de novo, não. A tua empolgação de vir para o culto vai ser: Senhor, eu só quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É isso. Aqui na Real Amor, gente, vocês estão vivendo algo massa. Vocês estão vivendo algo incrível. Então começa a fazer, esbravejar isso nessa cidade, porque vocês têm promessas de Deus. E sabe qual a maior promessa que você tem na sua vida de Deus? A promessa que você tem, meu irmão, aqui você tem a principal que tem que cumprir, é que você vai ser salvo, que você é salvo. E tá, meu irmão, se já valeu isso, porque daqui um dia você vai estar lá no céu cantando: caminhando eu vou para Canaã, aleluia. Meu irmão, eu fico pensando, eu cantando com aqueles anjos dançando, aquele jantar celestial que nós gostamos é de comida, nós somos crentes, nós gostamos de comida. Ai, Senhor, já fico pensando na boda do Cordeiro, Senhor, aquele churrasco que o anjo churrasqueiro que deve ter lá vai fazer. Eu não sei, mas eu preciso ter algo que vai fazer meu coração vibrar. Você tem que pulsar aí no seu coração o amor que Deus está derramando sobre a tua vida. Isso que você recebeu do Senhor não pode ficar para você. Porque eu recebi do Senhor o que eu também estou entregando, velho. Eu vou perguntar: quem recebeu algo de Deus aqui? Nem que seja só um dia. Se você recebeu, pegue esse algo. Eu preciso entregar. As pessoas vão ter que saber que tem algo vibrando em mim. Tem algo vibrando dentro de mim. Mas aí Abraão ficou boladão, irmão. Bolado, ficou chateado. Deus prometeu. Chegou no culto aqui, disse que ia fazer, ele ia fazer, e eu não estou vendo acontecer. A primeira coisa que eu quero te dizer, meu irmão: promessa de Deus não é passe de mágica. A promessa de Deus é... Lembra do processo que nós não gostamos? É o processo, é o caminho. Se Deus me deu uma palavra lá na porta, é para lá que eu vou. Se Deus deu uma palavra aqui no altar, é para lá que eu vou. Tem um livro que eu gosto, que eu li quando era adolescente, chamado Caçadores de Deus. O povo descobriu que onde tinha um avivamento de Deus, eu quero ir para onde tem o avivamento de Deus. E eles iam seguindo, descobriram que tinha um avivamento, então ia para lá. Tem hora que a gente tem que buscar isso. E Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: ei, eu estou te tirando de lugares onde você achou que eram teus amigos, que eram teus brothers, que eram teus colegas,
e que eles estão te levando, sabe para onde? Para o maior baixo da tua vida. E eu estou tentando te trazer para cima, então larga essa tranqueira, meu irmão, e vem para cima, para arriba. Uepa, como diz o Rick Martin. Abraão estava ruim, irmão, duvidando de que Deus tinha dito, porque eu já estou velho, não tem como ter mais avivamento aqui em casa, não está tendo mais nada. A pílula que inventaram, não foi inventada aqui não sei quantos anos. A mulher só reclama de mim. Não está tendo louvor, não está tendo sabor de mel, não está tendo nada. Ele começa a ouvir Pablo do Arrocha, ouvindo sofrência, começando a falar, estou indo embora. A mala já está lá fora. Ele começa a sofrer, e ele começa a viver desacreditado. Tem pessoas que vêm para a igreja no domingo, porque elas estão desacreditadas da vida. Abraão estava assim, gente, isso aí é de todo mundo, mas Deus estava falando, Abraão, eu quero te levar para o topo, que quando o seu baixo for, o seu baixo vai ser eu, quando o seu alto for, o seu alto vai ser eu quero ser o centro da tua vida, Abraão. Deus está falando para você, meu irmão, o nível mais baixo que tu vai chegar vai ser a presença dele, e o mais alto tem que ser ele, porque quando você for mais para cima, ele vai estar lá, se você estiver mais embaixo, ele vai estar lá, é isso. Abraão estava desacreditado e duvidando. Tem dia que a gente fica pedindo segurança de Deus todo dia. E aí Abraão vai, e Deus vai falar, eu vou levar um doidinho lá na igreja para ministrar para ele no domingo. Abraão está de boa em casa e o Senhor veio sobre ele. Eu vou te profetizar algo. Você vai começar a ter experiências com Deus tão sinistras que você vai ouvir a voz de Deus em sonhos. Vai ter dia que você vai falar com alguém, você não vai saber, essa pessoa sumiu. Foi Deus que mandou um anjo para falar com você. Vai ter dia que você vai estar dormindo e o Senhor fala, levanta 4 horas da manhã para falar comigo, porque eu quero ter um relacionamento com você. E Deus fala, Abraão, olha para as estrelas. Gente, de vez em quando Deus traz a gente para olhar para as estrelas. Deus me mandou aqui hoje para te dizer, eu tenho promessas na tua vida ainda, olha para as estrelas. Deus está me dizendo aqui, olha para as promessas que eu já te prometi. Eu queria que você se lembrasse do que Deus te falou um dia. Eu não sei o que foi, mas Deus já falou contigo, então te lembra disso, meu irmão. Foi Ele que prometeu, e Ele diz, Abraão, fica de boa. Você vai ter filhos, esse descendente que você está achando aí não é seu. Tem gente assumindo cruz que não precisa assumir. Tem gente defendendo bandeiras que não precisa ser sua. Ele está falando, Abraão, esse filho aí não vai ser seu. Tem crente defendendo bandeiras que você não precisava defender. E ele diz, Abraão, esse menino aí não é seu não. Fica de boa. O teu filho eu já estou gerando. A tua bênção, meu irmão, está chegando. O que Ele prometeu para a tua vida está chegando. O que você está esperando está chegando. É só você continuar. Mas sabe qual é a que eu tiro disso agora? É que no meio da crise de Abraão, ele não foi para casa ficar doido, não foi para eu vou desviar, não. Sabe o que ele fez? Ele foi falar com Deus. Ele, Deus, o que está acontecendo? Eu estou velho. Está passando os dias. E aí Deus fala, fica tranquilo, porque eu sou fiel para cumprir. E Ele vai falar, Abraão, e essa terra vai ser sua também. Só que tem um negócio, irmão. Abraão é brasileiro. Abraão, ele gosta de saber a data das coisas. Sabe quando o pessoal fala assim, menino, tem um negócio para você maravilhoso, vou te dar um dia. Quando? Eu quero saber quando. Porque eu não sei se vocês estão desse jeito também, mas eu estou cansado de gente só ficar falando, tu vai... Deus, eu quero saber quando. Quem é desse tipo aí, hein? Tem um pessoal do Nordeste aqui, não tem que diz que quer. Eu gosto de saber na hora. Tem uma galera aqui de Brasília também, eu gosto é de saber. Eu não acredito mais em promessa, não. Se ficar só prometendo, sem rumo. Igual um camarada, não, esse negócio de ficar revelando CPF, eu não quero, não. Só for para revelar CPF, eu quero que você tire meu nome, é do Serasa. Né? O camarada chegou, o fulano de tal, CPF e tal, não sei o que. Beleza. Limpou meu nome do Serasa? Pois aí você pode escrever, viu?
Não adianta revelar meu CPF se você não limpou meu nome do Serasa. Abraão vai e fala para Deus: Deus, eu acredito que o Senhor está prometendo. Quantos creem na promessa de Deus? Mas tem um detalhe, Senhor, eu quero saber quando. Quem é que quer saber quando aí? Não, eu quero saber. Quem é que quer saber quando vai se cumprir? Eu tenho uma notícia, eu sei quando vai ser. Vocês querem saber? Não, dá um glória a Deus, real amor, vem comigo aí. Eu vou ter que cantar um corinho de fogo da Assembleia. Quem é este povo? Que povo é esse? Esse é o povo. Vocês sabem essa aí? Olha, tem uns assembleanos aí. Quem é? O refrão é: vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no... Tem um povo da Bleia aqui, viu, dizer. Eles se converteram de novo aqui, né, o amor. E aí Abraão, meu irmão, ele fala: Senhor, eu acredito na tua palavra, eu te amo, mas eu tenho um relacionamento contigo. E eu quero saber quando. Eu vou perguntar: quem é que quer saber quando? Eu tenho essa notícia para você, eu sei quando. E aí continua a palavra de Deus. Você vai lendo essa passagem depois, eu queria que você continuasse lendo. Abraão fala assim: quando? E Deus fala para ele: então você vai ter que construir um altar. Quando vai acontecer, Senhor? Abraão, constrói um altar. Quando é que vai acontecer? Abraão, você tem que melhorar uma coisa: você não tem o altar pronto. A gente fica querendo um monte de coisa de Deus. A gente fica pedindo. Eu vou te perguntar: quando você era mal criado com o seu pai, com a sua mãe, eles davam presente para você? Quando você não falava com eles direito? Sabe aquela fase de adolescente que a gente não queria falar com ninguém? Aquela que a gente queria trancar para o quarto. Que os adolescentes agora estão de jeito, né? Minha prima fica o dia inteiro indo no quarto sem falar com ninguém. E rindo no celular. Eu falei: você está namorando. Aí quando vai ver um monte de gente numa sala, eles conversam entre eles, mas não conversam com a gente. E é isso que está acontecendo com a gente, com o nosso relacionamento com Deus. Deus está falando: ei, Abraão, eu sei quando vai acontecer. Depois que você construir um relacionamento comigo, depois que você começar a viver um relacionamento verdadeiro, genuíno comigo, aí sim vão começar a acontecer as promessas que eu tenho para você. E Abraão falou: então tá bom. Abraão vai e constrói um altar. Esse altar é o seu relacionamento com Deus. Porque não adiantava falar com Deus só. Falar com Deus todo mundo fala. Difícil é ser respondido, né? Ouvir Deus é mais difícil. Tem gente que reclama para Deus. Tem gente que fala mal de Deus. Uma das coisas, eu andei esses dias lá no sul. A gente estava fazendo um documentário chamado Church Save Lives, sobre a ação das igrejas no Rio Grande do Sul. Gente, é a coisa mais linda que está acontecendo lá. E a gente passava nas ruas e eu não vi ninguém falar mal de Deus nesse dia. Podia falar mal dos políticos, falava mal do saneamento básico, mas todo mundo falou: Deus vai dar para a gente de novo. A gente reclama de Deus, a gente fala mal de Deus e a gente quer um monte de bênção de Deus. Tem dia que a gente pede bênção para Deus reclamando: ah, Deus, até quando eu vou viver isso? Cadê, Senhor? Eu quero ganhar na Mega Sena. E Deus fala: tu nem joga, tu não faz nada. Não, Senhor, eu quero um carro. Senhor, tu tem carteira. Senhor, eu quero uma casa. Tu nem limpa aqui, tu está alugando. Ai, Senhor, eu quero um marido, eu quero uma esposa. Senhor, tu nem banha. O camarada usando o CC, um dia desse camarada tinha um CC tão forte que já tinha virado DD. Estava tão forte, orando na igreja alto para todo mundo, para ver se alguma irmã ficava compadecida e resolvia casar com ele. Senhor, eu quero uma esposa. E batia no peito: Deus, será que eu vou morrer assim? Aí eu esperava Deus lá do céu dizendo: eu acho que sim.
Eu preciso ter um relacionamento com Deus para eu começar a viver essas coisas incríveis. E Deus falou: Abraão, comece a construir um altar. E Abraão começou a construir um altar. E começou. Mas sabe qual é a mania da gente? A gente constrói o altar e às vezes a gente deixa o altar lá. Eu vi uma vez o Denzel Washington falando para o Will Smith, né? Lembra aquele dia que o Will Smith deu um tapa na cara do rapaz? Ele falou assim: todas as vezes que você estiver perto de viver algo bom, que Deus vai providenciar para a tua vida. O Will estava ganhando o Oscar. O diabo vai trazer uma outra coisa para te tirar do foco. Mantenha o foco, Will. Deus falou a mesma coisa para Abraão naquele dia. Constrói um altar. E ele construiu assim como Deus disse. Ele começou a oferecer sua vida de adoração a Deus. Ele começou a oferecer sacrifícios a Deus. Ele começou a ter um relacionamento com Deus. Ele começou a falar mais com Deus. Sabe o que começou a acontecer? É o tema da mensagem. Eu até coloquei na chamada do YouTube: Aves de Rapina. Eu gosto de colocar nome de filme nas minhas coisas. Mas estava escrito na Bíblia, então eu fiquei de boa. E enquanto Abraão construiu o seu altar, enquanto ele oferecia sacrifícios, as aves de rapina vinham e atacavam o altar de Abraão. Mas sabe o que Abraão fazia, irmão? Ele defendia o altar dele. Eu quero saber que dia que vai ser a minha bênção, Senhor. Defenda o seu altar. Tem pessoas aqui que estão passando problemas no casamento. Defenda o altar que Deus te deu. Tem gente passando por problema no serviço. Defenda, foi Deus que te deu. Tem gente passando uma barra no seu coração, entrando em tempos de... Está na hora de tu lutar e defender o que Deus te deu. E gente, eu fico imaginando essa cena. Abraão defendendo o altar dele. Defendendo. E diz a Bíblia que quando vinham as aves de rapina, urubu, vinha o corvo, vinha atacar o altar dele, Abraão defendia o altar. O dia e a hora da tua promessa, eles estão vinculados ao seu relacionamento com Deus e à sua defesa do seu relacionamento com Deus. Abraão parou de ter altos e baixos, e você sabe a história dele. Se eu tiver que contar ou cantar uma música, eu ia cantar mais uma para você. Que Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele e você também, irmão. É isso que Deus tem para você. Ele tem promessas cumpríveis para a tua vida. Tem gente achando que é só coisa bonitinha que a gente fala para alegrar seu coração. Mano, Deus tem promessas incríveis para a tua vida e você sabe disso. Deus está te dizendo: defende o teu altar, velho. Deus tem promessa para você. Defende o seu altar. Defende o seu altar. Marido, defenda a sua casa. Proteja a sua casa, a sua família. Assim como Jesus protegeu a igreja dele e deu a vida. Eu preciso começar a defender o meu altar. Sabe por quê? Porque tem dia que tem gente que está desviando por qualquer coisinha. Ou para de servir por qualquer coisinha. O bom é que de vez em quando a pastora Andréa dá umas na lata da gente, né? E o pastor Bruno também, nego, veio aquela vozinha mansinha dele, ele só dá voadora de 2 pés na gente. Me deram até uma toalha, eu achei tão bonita que eu nem quero usar. Eu quero terminar essa mensagem te contando uma história. Talvez para você não vai ter efeito nenhum. Porque os nossos testemunhos são nossos testemunhos. O pastor até falou para eu falar para o pessoal do louvor subir, mas eu tinha esquecido. Bom que ele está vendo depois. Desde criança, quando eu assisti aquele filme Esqueceram de Mim. Quem já assistiu aquele filme? Mais de 20 vezes, levanta a mão. Eu assisto ele até hoje, porque eu tenho uma ligação muito grande com aquele filme. Eu tenho ligação com um monte de filme, gente. Até com o Chaves, quando o pessoal chama ele de ladrão. Tinha uma coisa que eu sempre quis na minha vida. Como eu te disse, os seus testemunhos, o seu relacionamento com Deus, você sabe o que é que você pede para Ele. Porque eu estou falando aqui com gente que eu gosto.
E eu não sei se vocês, eu sei que tem uns pés aqui que é igual nós. Que é aquelas pessoas que ficam andando, falando sozinho na rua, falando com Deus sozinho na rua. Tem alguém desse naipe aqui? E quando vem alguém do outro lado, vindo do outro lado, aí que você vai, aí você finge que está cantando um louvor, uma música. Tem alguém assim? E eu vivia falando sozinho com Deus. Deus, eu tenho uma vontade de voar de primeira classe. Por causa que eu vi aquela primeira classe, não esqueceram de mim, sabe? Eu achava bonito demais, que eu ficava imaginando aquelas almofadas que me falaram que tinha de pluma de ganso. Eu nem sabia que era pluma, irmão. Depois que eu descobri que era pena. E eu achava aquilo o máximo, e eu falei assim, Deus, um dia eu quero voar de avião na primeira classe. Aqui nos voos comerciais, a primeira classe é nada a ver, né? Mas nos voos internacionais, um dia desse eu vi, cara, as poltronas fazem massagem. E eu era criança, eu tinha esse sonho. E teve uma época que eu tive meu tempo baixo da vida, sabe? Aquele tempo que você fala assim, eu não sei. Comecei a ter meus questionamentos, mas logo depois Deus falou muito comigo, Deus agiu muito na minha vida. E minha mãe também não deixava eu desviar, era na mãozada quando tinha que ficar crente. Quando eu pensava em desviar, minha mãe chegava, meu filho, você vai descer a sepultura. Irmão, eu era ameaçado de morte, porque minha mãe era do ciclo de oração, aquelas irmãs do coque, então eu era ameaçado de morte constantemente. Ou era vira crente ou Deus vai lhe levar. E ela falava gente, dá um medo dessa frase, vou descer a sepultura. Eu tinha um medo. Eis que tu, se não se consertar, tu vai descer a sepultura. Gente, quem já foi da Assembleia sabe que isso aí é ameaça de morte total. E eu lembro, cara, e a frase, se falar assim, se você não se consertar, você vai morrer, eu acho que eu não tinha tanto medo. Mas eu tinha uma impressão que quando falava, vai descer a sepultura, parecia que eu ia ser enterrado, vendo eu sendo enterrado e nego jogando a última pá em cima de mim. Então eu via a pessoa, sabe quando o cara vai descer naquela cordinha? Eu tinha a impressão que eu ia ver aquilo tudo. E minha mãe falando tipo assim lá de cima, eu te disse, Fábio, eu te disse. Eu tinha um medo terrível. Então eu virei crente, irmão. Eu estou aqui por causa da Maria Helena. E eu tinha uma vontade enorme dessa viagem. Mas nunca tinha conseguido acontecer, até porque o pessoal normalmente convida a gente para ministrar nos cantos, eles mandam, assim, a igreja não tem que mandar ser primeira classe, né? Não precisa também. Às vezes só, tem gente que não viajava nem de ônibus direito, ia de ônibus só para o plano e olha lá. Então, se você viajar de avião, é sabor de mel, avivamento. Mas eu via no filme, eu achava bonito demais. Um dia, eu cresci na Bolívia. E aí eu vim embora para o Brasil, mais uma vez me chamaram para ministrar no retiro na Bolívia, um acampamento. Beleza, estou indo para lá. Peguei o voo. Quando chegando em São Paulo, trocamos de voo. Só que no meio do caminho, nessa época, eu não lembro qual o ano exato disso, acho que 2004, por aí. Não, acho que era 2010, eu não lembro exatamente a data. Eu me lembro que tinha um vulcão que explodiu no Chile, não sei se vocês lembram disso. E esse vulcão estava exalando fumaça, e a fumaça estava atrapalhando a malha aérea da América do Sul quase toda. E aí transferiram no meio do caminho o piloto. Senhoras e senhores, nós temos uma informação muito séria. Eu pensei que a gente ia morrer, né, na verdade. Mas nós temos uma informação muito séria, que o voo foi transferido para Assunção. E de lá nós vamos ver qual vai ser o novo procedimento. E, beleza, vi gente reclamando. Como eu tinha ido alguns dias antes, que eu ia visitar alguns amigos, eu estava super tranquilo. Então desci. Tudo isso por conta do meu relacionamento com Deus. Às vezes Deus faz explodir um vulcão, só para você viver as promessas que Ele tem na sua vida. De vez em quando você vai ver umas coisas acontecer, só para você ver, nossa Deus, Deus cumpriu. E nesse dia, irmão, me levaram para Assunção, me levaram para o hotel 5 estrelas. Eu acho que o máximo que eu tinha ido era um de 2. Um chofer veio me buscar, senhor Fábio, seu chofer já está à disposição. E eu, muitas graças. O espanhol estava apurado. Me levaram para o hotel. Cara, cheguei no hotel,
senhor está no seu quarto executivo. E eu falei, cara, não era meu sonho. Passou mais um pouco. Outro dia de manhã dormi e acordei. Senhor Fábio, às 9 horas vão ligar para o senhor para vir buscar o senhor no hotel e levar para o aeroporto para o seu novo voo. Ok. Cheguei no aeroporto. Não, o chofer veio me buscar. Não vou deixar de falar para vocês que veio outro chofer. Eu me sentia, cara, naqueles filmes assim, tipo, faltou só uma limousine. Agora eu já tô pedindo, Deus me coloca na limousine uma vez. Só para ver como é que é. E aí eu entrei conversando com o cara, chegou lá. O voo, avião bonitão, entrei, sentei no número da minha passagem, classe econômica, irmão. Daqui a pouco vem a aeromoça. Aeromoça não, comissária de bordo. Senhor Fábio, tudo bem? Você está sendo... tinha pouca gente no voo, tinha eu e tinha do outro lado, tinha um outro brasileiro lá que eu vi, que geralmente a gente se reconhece pelo tomzinho da pele assim às vezes, né? E diz que todo irmão que é os irmãos do Black, quando ele se vê na rua, ele tem vontade de cumprimentar o outro, não é? Dá uma vontade de falar com a pessoa do meu irmão. E ele estava lá e eu vi que ele olhou para mim. A gente também não fala não, é só vontade que dá. E aí? Vontade de falar, e aí, cara? Quando eu olho, meu senhor Fábio, o senhor está sendo convidado para sentar na primeira classe, olha Deus. Até aí eu estava de boa, irmão, ó. Já fui lembrando que Deus tinha falado, que eu tinha pedido para Deus. Sabe quem é que foi convidado para sentar na primeira classe também? O irmãozinho, meu brother, que estava lá do outro lado. E eu sabia que aquilo dali tinha sido por minha causa. Falei, as bênçãos de Deus, elas estão me seguindo. E aquele cara está sendo apanhado pela bênção de Deus que está vindo na minha vida. Eu vou te dizer hoje de uma forma muito especial, querido. As bênçãos que Deus tem para a tua vida, elas serão tão grandes que não vai poder ficar só para você. Você vai começar a viver coisas tão lindas que as bênçãos te seguirão todos os dias da sua vida. E aí, para terminar a história, sentamos, irmão, tudo que tinha direito eu queria. Já era o momento do almoço, mais ou menos. Senhor Fábio, quais opções de pratos que o senhor quer? Se eu quer alguma entrada, irmão, eu nunca tinha visto isso. Entrada? Temos uma sopita de não sei o que, eu quero. Eu nem gostava, irmão. Era ruim, mas eu comi tudo. Depois, senhor Fábio, ia querer ser o prato principal? Quero. Nós temos 3 opções. 3 opções, irmão. Sabe aqueles voos que o povo te dá só um biscoitinho que você quase morre de ódio? Me deram 3 opções. Eu falei, eu quero esse. Comi agradavelmente. Senhor Fábio, se eu querem outra? Sim. Irmão, tinha uma televisão lá que tinha um monte de filme para escolher. Irmão, eu assisti um pedaço de cada filme. Porque aquele dia eu falei, hoje eu vou desfrutar do que Deus está me dando. Glória a Deus. Então eu vou te falar, quando você receber o que Deus te prometeu, você já sabe a data, não já? Sabe? Desfruta, meu irmão, desfruta. Porque sabe o que vai acontecer? Ainda vai respingar no povo do louvor. O povo do louvor vai cantar, eita glória! É! Mas tem o grande finale dessa história. Estava terminando, irmão. O voo estava chegando. E tinha um senhor que estava mais à frente. E ele ficava bem assim. Ei, moça. Eu quero uísque. Eu falei, eu nem sabia que podia. Eu não pedi não, viu, irmão? Essa parte aí eu não quis desfrutar não. Aí passou, ela veio e trouxe. Esse aqui não é do bom. Devolveu. Tem algum vinho? Aí a mulher trouxe alguns vinhos. Gente, eu não sabia que essa primeira classe era tão chique. Eu nem sei se fazem isso ainda hoje. E trouxe, acho que ela tinha 1 ou 2 opções. Tem esse aqui, senhor. Horrível. Traz uma almofada pra mim. Ele pediu pra... E a mulher dele sacudindo, amor, calma. Calma nada.
Aí ela foi lá e trouxe a almofada, ainda chegou em mim assim, Fábio, o senhor quer também uma almofada? Quero. Traga doce. Eu estava desfrutando. Eu nem usei a outra, irmão. A vontade que ela era tão boa que eu queria levar era para casa. E aí eu ouvi o final da história, uma frase daquele homem que marcou a minha vida. Ele olhou para a mulher dele e a mulher dele fala, para, amor, de reclamar. Aí ele fala, eu estou pagando muito caro por isso aqui. Nessa hora, sabe quem olhou para mim? Meu brother, ele olhou para minha cara assim, ele deu uma risadona tão boa que eu sabia o que ele estava dizendo. Que a gente se comunica, não é? Ele deu uma risadona assim, e tipo dizendo assim, e nós estamos aqui pela graça. E minha vontade de falar, você está aqui por minha causa, porque foi Deus que me trouxe aqui. Eu termino essa mensagem hoje, queria que você ficasse de pé. Eu termino essa mensagem hoje te dizendo que Deus tem coisas incríveis, bênçãos infindáveis para a sua vida. E não é papo de quem vem para a igreja, não. Se você está aqui hoje foi porque alguma bênção já chegou na tua vida e que você hoje sabe que Deus precisa ser o seu destino certo. Então eu quero te convidar a você construir um altar com Deus hoje. Eu quero te convidar a você viver o que Deus tem para você de verdade. Para de ficar esperando as promessas acontecerem. Se Deus já prometeu, então é para lá que eu vou para lá. Tem um monte de coisa boa, você está esperando acontecer, vai acontecer, meu irmão. Mas além de acontecer, eu vou me entregar como nunca. Sabe por quê? Porque antes de eu viver aquele tempo eu estou viajando no primeira classe, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava orando a Deus, eu estava falando com Deus, eu estava tendo um relacionamento com Deus. Você quer viver algo sobrenatural com Deus? Você quer viver as promessas de Deus para a sua vida? Constrói o teu altar, mas defende o teu altar.